Bom, e aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Senado para mais um vídeo e novamente conseguimos mais uma vez bater a meta. Na verdade, essa parte já está sendo gravada poucos dias antes do vídeo sair. A gente bateu diversas metas, então você já tem garantido mais 3 vídeos, se eu não me engano, depois desse daqui. Então essa série de Lendas dos 5 Anéis está bombando, ela está dando muito certo e eu espero que vocês apoiem. Esse vídeo aqui é mais curto, né? Mais curto entre aspas. A gente vai falar sobre 5 anos apenas, mas são anos que no último deles acontece muita coisa, então teve muito material para falar sobre o ano 5 aqui, mas não se preocupe, a gente vou até dar um spoiler que no próximo vídeo a gente vai falar sobre mais de 20 anos, a gente vai falar sobre 20 anos que se passaram ainda, então vai ter muita coisa para acontecer, né? Lembrando que são 12 séculos, então vamos aproveitar com calma que um dia a gente chega lá no final. Então é isso, vamos pro vídeo. Século 1, ano 1, a primeira cidade. A cidade de Jinsei-Toshi, da tribo Izawa, foi fundada, marcando assim o início do calendário Izawa. Essa cidade também poderia ser chamada de Cidade dos Sacrifícios ou Cidade Izawa, e ela estava localizada na província de Kougen. Ela tornou-se um extenso e grande complexo de casas e cabanas, rodeada por um muro feito por magia que o esculpiu em algumas rochas. A cidade também usava pergaminhos de feitiços presos às paredes de corpos, usando almas purificadas dos mortos para que a cidade pudesse ser defendida para sempre. Izawa também utilizou o feitiço original, que no futuro veio, depois de sua corrupção, se tornar o feitiço da Cidadela de Ferro, ok? Mas ele usou ainda quando ela tinha recém feito ela, então ele não tinha nenhuma corrupção. Sobre essa cidadela, vocês vão aprender isso daqui a alguns séculos, tá? Mas saibam que a cidade também foi feita nos mesmos moldes dessa cidadela. Outra coisa importante a citar é que a cidade começou a ser construída depois que eles viram as estrelas, que eram os caminhos, caindo, e decidiram fazer essa cidade então, tanto para proteger a humanidade, quanto para se proteger desse mal que poderia estar chegando. Jinsei Toshi também continha os 7 templos originais das fortunas, ok? E eles eram muito grandes na reverenciação da religião chamada Kami-no-Michi, que acreditava na lua e o sol como os deuses do panteão e, posteriormente, sendo seguido pelas fortunas. Entre essas fortunas, que são mais de 1000, as mais importantes eram essas 7 fortunas, que eram Bentei, a fortuna do amor romântico, Bishamon, a fortuna da força, Daikoku, a fortuna da riqueza, Ebisu, a fortuna do trabalho honesto, Fukorokujin, fortuna da sabedoria e misericórdia, Rotei, a fortuna do contentamento, e por último, mas não menos importante, Zurojin, a fortuna da longevidade. Vocês vão ficar sabendo mais sobre essas 1000 fortunas que existem com o passar dos vídeos, ok? Lembrando que os caminhos nesse ano e em alguns anos posteriores eles estão viajando, que foi o que eles fizeram logo depois de chegar na Terra. Século 1, ano 2 e 3, Viagens de Shinsei. Foi possivelmente por esse ano, pois não temos uma data muito aproximada, que Shinsei, um baixo e misterioso monge, viajou pelo mundo. Isso após ele ver a queda dos caminhos. Shinsei ele já tinha visto muitas pessoas chegarem na Terra, se darem como pessoas super poderosas, tentarem tomar e dominar todo mundo e no final fracassar como todas as outras. E vendo que os caminhos poderiam ser mais uma dessas pessoas, ele decidiu que iria viajar pelo mundo. Durante suas viagens, ele chegou no que foi chamado de a planície acima do mal. Lá, ele se refugiou em uma caverna isolada e acabou encontrando um templo antigo. Nessa época, Shinsei já tinha muita sabedoria, e há tempos atrás já tinha aprendido a língua dos Kinkus. Então por isso, ele conseguiu ler tudo que estava naquele templo, e eram registros das 5 raças. Lendo tudo isso, ele descobriu que a cada 1000 anos, uma guerra era travada no Ninjendo contra o Jigoku, para ver se os próximos 1000 anos seriam 1000 anos de paz ou 1000 anos de dor. Essas guerras seriam chamadas de Dia do Trovão, e eles eram combatidos entre pessoas normais, mortais, contra criaturas quase acima de um deus, os chamados Onis e outros tipos de demônios. Shinsei, vendo tudo isso, então, pegou uma das túnicas que estava nesse templo e decidiu voltar ao Império.
Ele sabia que uma hora essa guerra iria chegar e ele precisaria reunir mortais honrados e corajosos para poder enfrentar os quase deuses do Jigoku. Século 1, ano 4, Kakita. Foi nesse ano que nasceu uma pessoa que seria bem importante para o futuro de Lenda dos Cinco Anéis. Kakita, um jovem guerreiro de uma vila de duelistas. Nessa vila do norte, ele aprendeu que velocidade e precisão eram as coisas mais essenciais de um combate, e não é a força. Ele era o filho do chefe daquela tribo e ele tinha uma irmã gêmea, chamada Kiyamori. Ele cresceu ouvindo o conto sobre os deuses que caíram dos céus, e muito tempo depois, o próprio Shiba chegou até visitar essa vila. Mas isso é uma coisa para o futuro, o que importa é que no século 4 nasce Kakita. Século 1, ano 5, o Torneio dos Caminhos. Depois de muito tempo andando, os caminhos finalmente se reúnem novamente em Sepum, e eles decidem que devem proteger a humanidade logo após as palavras de Lady Doji. Devemos seguir o exemplo de nossa mãe e pai. Como o Sol e a Lua deram forma aos sem formas, também devemos criar ordem a partir do caos. Esses mortais não são sem valor, apenas sem direção. Nós devemos oferecer a eles essa direção. Hantei, devemos liderá-los. Todos os caminhos então fizeram uma promessa para a humanidade. Ensinaremos a vocês os caminhos do mundo e os protegeremos dos males do mundo. Sirva-nos com humildade e obediência e cumpriremos essa promessa. Mas uma questão permaneceu entre os caminhos. Quem entre eles deveria liderar? Todos ali se sentiam fortes e dignos de conseguir comandar a humanidade. Então, para isso, eles decidiram realizar um torneio. No Monte Sepum, então, esse torneio foi feito. Cada um dos caminhos participou, menos Togashi, porque com o seu poder de previsão, ele já sabia o resultado e sabia que não devia participar. Mas ele deixou um recado para Hantei. Quando o último Akodo cair, o último Hantei cai. Esse aviso ecoou até o futuro, e ele foi fundamental para os eventos que ocorreram no século XII. Calma, uma hora vocês vão entender o significado dessas palavras. Os primeiros competidores foram Hida versus Shinzo. Ele queria compensar a sua técnica simples com a força, então partiu para cima com tudo, mas infelizmente não foi capaz de deter a velocidade e inteligência de Shinzo e foi o primeiro derrotado. Shinzo posteriormente enfrentou Bayushi, que ardiloso como sempre a enganou e a conseguiu derrotar. O próximo era Bayushi versus Shiba, e Bayushi não estava lutando a sério, ele estava parecendo estar se controlando e ele estava usando uma máscara estranha. Por que Bayushi fez isso? Ninguém sabia no momento, mas ele tentou enganar e não conseguiu enganar o seu próprio irmão gêmeo e por isso foi derrotado. Shiba foi superado por Doji, que possuía técnicas muito mais sofisticadas do que ele. Porém, Akodo, que tinha estudado ela bem, acabou a derrotando. E assim, finalmente chegou a hora de Akodo versus Hantei. Essa talvez tenha sido a maior demonstração de determinação, poder e esgrima que o mundo já viu. Akodo, alimentado pela batalha, levantou a sua espada contra seu irmão, e quando estava prestes a executá-lo, Hantei utilizou a sua lâmina para refletir o sol nos olhos de Akodo. O brilho intenso da luz inundou a alma de Akodo, que percebeu o que estava prestes a fazer, tirar a vida de um irmão. Ele também percebeu que Hantei estava se contendo, pois não queria ferir o seu irmão. E foi diante de tanta força, compaixão e honra que Akodo então se ajoelhou para seu irmão e o fez do novo imperador. Sob o comando do imperador, os outros 7 caminhos se espalharam para reunir seguidores às suas bandeiras e pacificar a terra no nome de Hantei. Assim, os clãs maiores de Rokugan nasceram. O rígido Hida forjou o caranguejo. A delicada Lady Doji soprou vida no clã Garça. O enigmático Togashi e seus seguidores se tornaram o clã Dragão.
O militante Akodo reuniu sob sua bandeira o clã Leão. O humilde Shiba criou o estudioso clã Fênix. O manipulador Bayushi engendrou o clã Escorpião nas sombras. A compassiva Shinzo criou o clã Kirin, posteriormente conhecido como Unicórnio. Lógico, não foi de imediato essa criação. Apenas o que foi passado pelo imperador era que cada um deles teria uma função para que o império pudesse prosperar. E aí, a partir desse momento, eles começaram a buscar seguidores para suas causas, ok? Com o passar do tempo, desses próximos anos, nesse século I, vocês verão a maioria das famílias, ou pelo menos as principais delas, sendo formadas com alianças entre esses caminhos e pessoas de confiança. Século I, ano 5, Shinsei e os caminhos. A dor é a única recompensa do misterioso Bayushi. Palavras de Shinsei. Durante o torneio, Shinsei já estava no Império e se aproximou de Bayushi. Isso foi logo depois de ele derrotar Shinzo. Shinsei, depois de lhe chamar a atenção, disse o conto do escorpião e do sapo, que foi o seguinte. Um escorpião e um sapo se encontraram na margem de um riacho. O escorpião pede ao sapo que o carregue nas costas, pelo riacho. O sapo pergunta, como eu sei que você não vai me picar? O escorpião diz, porque se eu picar você enquanto você cruza o riacho, certamente me afogarei. O sapo ficou satisfeito com a resposta e eles partem. Mas, no meio do caminho, o escorpião pica o sapo. O sapo sente o início da paralisia e começa a afundar. Mas tem tempo suficiente para ofegar. Por quê? Por que você faria isso comigo? O escorpião respondeu, porque eu sou um escorpião, está na minha natureza. Porém, quando Shinsei contou, ele mudou uma parte dessa história. A linha final do texto do escorpião, ele mudou para, mas sapinho, eu sei nadar. Bayushi ficou tão satisfeito com a sabedoria dessa versão que teve de usar uma máscara para esconder o seu sorriso. O Kamin não usou todas as suas habilidades quando estava lutando contra Shiba, perdendo intencionalmente. Explicando por que isso aconteceu para vocês. Shinsei, com essa mudança na frase, mudou completamente o sentido da parábola. O aviso original do sapo se transformou em uma lição para o escorpião. Não exponha sua verdadeira natureza, e os outros sempre vão subestimar suas capacidades. Bayushi fez todo o seu clã baseado na versão desse conto de Shinsei, e nunca mais quis tirar sua máscara, e também fez com que seus subordinados, seus membros do clã, usassem também uma máscara, para manter suas reais intenções sempre veladas. Então, quase todo escorpião sabe sobre esse conto e sempre vão lembrar que eu sei nadar. Depois, Shinsei falou com Hida, que tinha sido o primeiro a perder no torneio. Hida estava se repreendendo por horas. Ele estava indignado por ter um jeito ruim. Ele estava amaldiçoando a si mesmo, porque ele se achava incapaz de reunir a força necessária para fazer qualquer coisa. Ele estava se achando um verdadeiro imbecil. Mas Shinsei disse a ele que foi a incapacidade de Hida de aceitar as suas fraquezas que fez com que ele perdesse. Sabendo disso, a fraqueza de Hida se transformou em força. Hida aceitou o que o monge disse e começou a temperar sua força com estratégia, observando bem os dragões e os leões. E assim ele ganhou mais conhecimento tático. Enquanto seus irmãos reuniam seguidores, Togashi não fez isso. Ele não queria nada disso, e ele se retirou para uma montanha sombria ao norte. Lá ele procurou ficar sozinho, porém não foi possível, pois duas pessoas o seguiram. Essas pessoas eram Miromoto e Agasha. Nessas montanhas, Togashi foi recebido por QG Kiket, um jovem espírito elemental da Terra. Ele cumprimentou o jovem como um superior honrado e os dois conversaram longamente. Togashi foi surpreendido por diversas coisas que ele não sabia durante essa conversa.
Então, tentando entender essa sabedoria que foi passada a ele, Togashi não comeu nem bebeu e ficou meditando. Ele estava convencido que não se moveria até que pudesse entender melhor sobre os ensinamentos que havia ganhado. Todos os dias depois do início dessa meditação, Miromoto e Agacha trazia comida e saquê para Togashi, que se recusou sempre a comer. No nono dia, eles imploraram para Shinsei, que estava passando por perto do lugar, para que ele fosse falar com Togashi, mas o pequeno profeta não agiu nesse dia. Foi no 10º dia que Shinsei veio falar com Togashi. E Togashi explicou toda a situação, e Shinsei disse, nem eu. E lá foi quando Togashi percebeu. A tarefa de buscar iluminação não seria obtido dessa maneira. Então, ele começou a comer e beber. Explicando melhor para vocês, então, qual é o entendimento dessa cena, tá? Por Togashi não estar comendo nem bebendo, ele estava deixando aqueles que ele prometeu proteger. E na visão do Shinsei, isso seria um ato egoísta. Quando o Shinsei falou, nem eu, foi quando Togashi se tocou das consequências da ação dele. Se ele morresse, ele condenaria milhares, pois eles não teriam um caminho com ele. Século 1, ano 5. Otazan Ushi. Hantei, ele era próximo de Sepun e Akagi, já que eles foram seus primeiros seguidores. Então, ele decidiu oficialmente proclamar a primeira família imperial, a família Sepun, como sua primeira daimyo. Enquanto os seus irmãos procuravam seguidores, Hantei permaneceu em Sepun Ryo e ele organizou o Império Esmeralda e começou a fundação de Otazan Ushi, a sua cidade, a cidade imperial, o centro de todo o império. Como capital, Otazan Ushi teve esse nome por causa que seu significado é literalmente Casa do Pai. A cidade foi construída com um grande palácio no centro e Hantei fez questão de que esse palácio tivesse uma visão direta à colina Sepun, o primeiro local onde eles tocaram no Ninja-Hindu. Outra coisa é que o Templo de Amaterasu ele foi construído tempos depois e ele era o maior edifício de Otazan Ushi. A construção da cidade, pelo menos nessa sua fase inicial, pois ela teve muitos aprimoramentos e ela cresceu muito durante os anos, mas essa sua forma inicial foi terminada apenas no ano de 23. E ela foi comemorada com um grande festival. Século 1, ano 5, Fuleng e seu império. Depois de muito tempo viajando, os Noriaks finalmente encontraram algo nas Terras Sombrias, uma cratera gigantesca, que era chamada de o Poço Infecto. Lá, uma entidade se revelou a eles. Era Fuleng. Imediatamente, todos da tribo se curvaram e juraram fidelidade e seguir aquele deus. Mas Fuleng questionou. Ainda assim, eu sou Fuleng, o maior dos caminhos. Que necessidade tenho de ovelhas como vocês? Por que não devo destruí-los, como destruí os Nezumis? Motsuhito, líder dos Noriaks, respondeu. Deixe-nos seguir você, Fuleng. Se nós, humanos, devemos seguir a um Deus, então que seja um Deus digno de nosso respeito. Fuleng fez deles os primeiros perdidos e deu uma armadura manchada para Mutsuhito, que era conhecida como Indomável. Assim, o Império Esmeralda de Hantei começou a ser construído e o Império Sombrio de Fuleng também. E aí, gostaram do vídeo? Voltando aqui no final, só para falar para vocês, para conferirem sempre os links na descrição. O primeiro link é um link que vai falar sobre o meu RPG, vocês vão ver um vídeo onde eu vou explicar algumas inspirações que eu tive para ele. O segundo link é um link que vai te levar até uma campanha de Lenda dos Cinco Anéis chamada A Alvorada Imperial. É a minha campanha que retrata todos esses acontecimentos
desse primeiro século do Lenda dos Cinco Anéis, pelo menos uma parte dele, de uma forma um pouco mais resumida, mas até dar uma ideia de você como que eu vou fazer uma campanha de Lenda dos Cinco Anéis. Essa é uma campanha chave para você descobrir como que se faz uma campanha de Lenda dos Cinco Anéis, como você pega a história de Lenda dos Cinco Anéis e molda para o seu RPG, ok? E o último link é um link com músicas bem interessantes para você que narra Lenda dos Cinco Anéis e quer utilizar essas músicas em sua campanha, em sua stream. Elas são totalmente gratuitas e sem nenhum copyright, então é bem interessante para você que é mestre, que é youtuber ou que só mestra mesmo em casa, porque elas também são muito legais. Elas são todas temáticas, né? Então, é isso aqui. Quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.